pensar aqui nesse eixo do método, você tem como instrumento central do trabalho do professor leitura oral. Leitura em voz alta. Você pode chamar leitura em voz alta também. Em alguns manuais ela era chamada leitura expressiva. Isso aparece nos manuais escolares também. Há documentos em que aparece alguma coisa que se chama leitura explicada. Esse adjetivo é curioso. A gente teria que recuperar na história o que eles chamavam de leitura explicada. Talvez aquela leitura que não se limitasse à vocalização, mas que fosse além. Que fosse complementada, por exemplo, com um comentário do texto, com uma análise, com uma explicação do texto. Talvez fosse isso que tivesse colocado quando eles falavam em leitura explicada. Mas esse é um instrumento de ordem discursiva. É uma ação de linguagem aqui, é ler em voz alta. Mas você tem uma contraparte material nesse instrumento. Você lê o quê? Você lê livros de leitura. Eram exatamente assim que eram chamados, como aquele que eu falei para vocês do Olavo Bilac. Principalmente nos anos mais iniciais. Porque depois esse mesmo livro de leitura, quando você já estava no secundário, era chamado de antologias ou seletas. A característica deles é a mesma. Eles trazem fragmentos de autores renomados. Então, livros de leitura, seletas e antologias. Isso era uma coisa bem francesa, né, professor? Na França você tinha muita coletânea de texto também, porque essa ideia de você ter a prática de leitura oral, de leitura em voz alta, de textos modelares, ela atravessa culturas escolares em muitas sociedades. Aliás, talvez o modo como nós fizemos isso tenha a ver com o que era feito na escola lusitana, mas na escola europeia de modo geral. Então, sim, essas práticas elas são comuns no ensino de língua em várias sociedades. Elas se identificam. Aqui a gente já vai ter uma questão que vai nos mostrar um pouco, tanto o saber em jogo quanto as concepções. Se nós olharmos o conteúdo desses livros de leitura. Porque, como eles eram constituídos de fragmentos de autores modelares, então você já tem um conceito de leitura aí, né? Então, ler serve para quê? Ler serve, de algum modo, para você incorporar dois elementos. Temas edificantes e o segundo elemento, modos de dizer elegantes, claros, corretos. Então, o princípio da correção, da elegância, da boa linguagem expressa nesses fragmentos era exatamente aquilo que deveria ser incorporado por meio da leitura. Então, a leitura é instrumento